também. Ok. Investir. Ok. Achou? Achei. Beleza. Desligar o microfone aqui. Ok. É, lição 11. Lição 11. Eita. Lição 11. Problemas de saúde. Comentávamos alguns problemas alusivos à saúde humana quando Olímpio Ericeira, ex-médico na Terra, considerou: modifica-se singularmente o campo geral da vida, quando examinado através dos nossos objetivos superiores. Sob o ponto de vista espiritual, renovam-se-nos aqui todos os conceitos clássicos da medicina, em virtude das necessidades fundamentais da alma. Com raríssimas exceções, toda enfermidade reflete as deficiências da natureza profunda. A rigor, não há patologia sem desequilíbrio psíquico, tanto quanto não existe flora microbiana sem clima adequado. Por isso mesmo, grande número de moléstias funcionam como elementos de socorro à inteligência reencarnada. Claro, claro que o homem não pode prescindir do combate contra as forças invasoras, no sentido de preservar o precioso vaso orgânico em que se manifesta. Entretanto, não deveria lutar com o pavor do sentenciado, e sim com a atenção do trabalhador. É, a moléstia a moléstia acidental pode ser aviso prestimoso. As enfermidades de longo curso costumam simbolizar trabalhos de salvamento. As enxaquecas, por vezes, no corpo, demoram-se no corpo, atendendo a dispositivos da providência divina. Se eu dispusesse de autoridade, solicitaria a todos os irmãos reencarnados aceitarem as manifestações patogênicas dentro da maior serenidade, a fim de que produzam todos os bens de que são portadores. Semelhante atitude, porém, é muito difícil, observou Eduardo Lessa, outro médico desencarnado. O homem estima ver na filosofia do imediatismo, exige melhora e cura. Ao mesmo tempo, é tarefa complicada atender a criaturas insaciáveis. A opinião é justa, tornou Olímpio, em tom grave, e imediatismo o imediatismo é, é o escolho com que somos invariavelmente defrontados em todos os trabalhos de assistência aos companheiros da experiência física. Há doentes com muitos anos de leito que reclamam o restabelecimento em alguns dias, necessitados que não percebem os impositivos de ordem moral que os agrilham, que os agrilham a padecimentos transitórios e pessoas que, intoxicadas pelos escuros pensamentos que cultivam, não reconhecem as sombras da própria mente enfermiça. E refletindo para darmos um exemplo de que asseverava, continuou. Ainda agora, assisti a uma ocorrência significativa. Através dela, observei, mais uma vez, que a pressa de curar entre os que se movimentam na carne pode agravar as doenças verdadeiras da alma. Olímpio fez uma pausa e prosseguiu.
A senhora Ramos é criatura de qualidades excelentes, mas na posição maternal é apaixonada ao delírio, o que não impede seja credora de numerosas amizades em nosso plano. Em virtude de sua bondade espontânea, de sua bondade espontânea, realmente é caridosa, sem ostentação, e humilde sem alarde. Ninguém se retira da presença dessa nobre mulher sem sentir-se melhor, sendo, sendo prestativa e fraternal. Suas rogativas mobilizam muitos colegas nossos que a ela se uniram pelos laços indestrutíveis da gratidão. Não há muitos meses, fui convidado a cooperar no tratamento de Anacleto, filho dessa valiosa missionária do bem. Dispus-me ao concurso solicitado. Sondei o caso. Depressa reconheci, em companhia de outros amigos, que a moléstia insidiosa deveria ser tratada com muita lentidão, em vista de ascendentes de origem moral. Anacleto apresentava perturbações orgânicas facilmente remediáveis. No entanto, a sua personalidade real exibia enormes desequilíbrios. Era ele um viciado de renovação muito difícil. O médico da família tratava-o com acerto. Entretanto, a mente transviada do rapaz exigia provas rudes. A senhora Ramos vivia receosa, temia pela saúde do filho e desejava fervorosamente a restauração imediata. Todavia, se o facultativo terrestre apressava recursos para o fim em vista, de nosso lado acentuávamos a delonga. Não devia o moço restabelecer-se com facilidade. Tal concessão seria perigosa. Anacleto precisava extrair todo o proveito que a enfermidade lhe poderia conferir e devia socorrer-se da colaboração de muitos amigos encarnados para entender, de alguma sorte, as obrigações que lhe competiam. As reflexões do leito ser-lhe-iam benéficas. O fígado enfermo, o estômago escoriado e as pernas feridas lhe ensinariam, sem palavras, valiosas lições íntimas. No curso do tempo, fornecer-lhe-iam paciência, fraternidade, gratidão e, sobretudo, algum entendimento da vida. Até a ocasião em que se recolhera para tratamento rigoroso, não passava de criatura inútil. Gastava a mocidade entre arruaças e vícios. Não sabia agradecer e muito menos cooperar na extensão do bem. Todavia, em virtude da moléstia renitente, começava a ser afável e reconhecido. Já sabia como atender às visitas, como suportar uma conversação em que seus pontos de vista não eram respeitados e aprendera a sorrir para pessoas menos simpáticas. A senhora Ramos, porém, qual ocorre a maioria das mães terrestres, não examinava a situação fora das inquietudes injustificáveis. Acomodava-se muito bem com a fé tranquila dos dias rósseos, mas não compreendia a confiança nos dias escuros. Implorava a restituição imediata da saúde ao filho e consagrava-se apaixonadamente a essa ideia. De quando em quando, encontrávamos-nos no grupo espírita, através das organizações mediúnicas, expunha-nos inquieta as suas aflições e temores. Guarde serenidade, minha irmã, repetimos invariavelmente. Anacleto há de curar-se em qualquer tempo, mas vale atentar para a vontade de Deus, que nos encarceramos nos próprios desejos, quase sempre filiados
à desorientação e ao egoísmo. Aguardemos com calma. Nossa amiga, no fundo, pretendia sustentar o elevado padrão da fé, mas acabava sempre em vacilações prejudiciais dentro do labirinto afetivo. De nossa reunião espiritual, seguia para a discussão com o médico, no conforto da residência, reclamando remédios mais eficientes, melhoras seguras e resultados mais nítidos, assediados pelas rogativas da genitora. O facultativo encarnado lembrou a oportunidade de uma estação de águas. Anacleto iria às fontes curativas e, certo, restauraria o fígado intoxicado. Consultou-nos a senhora Ramos com respeito ao vitre, ao vitreita. Sabíamos que a medida em nos reportarmos ao caminho físico seria excelente, que o rapaz encontraria alívio rápido. No entanto, não ignorávamos que a sua condição espiritual ainda era lamentável e que, por isso mesmo, o rapaz não se habitara à recepção daquela bênção. Não víamos tão somente o organismo enfermo, mas também os interesses vitais da saúde eterna. Examinando todos esses fatores, opinamos em contrário. A pobre mãe recebeu-nos a negativa, mal-humorada, e, após novo acordo com o clínico terreno, assentou partida do filho para as águas, sem perda de tempo, plenamente despreocupada de nossas lembranças fraternal. Em poucos dias, viu-se Anacleto em estação elegante. A essa altura da narrativa, Olímpio fez longa pausa, como a exumar as reminiscências mais fortes e concluiu. Efetivamente, o rapaz, em 2 semanas, estava quase radicalmente curado. A senhora Ramos não cabia em si de contente. Anacleto, porém, assim que se viu exonerado dos impedimentos físicos, não mais quis saber das edificantes palestras maternais. Não longe do balneário, funcionava grande seção de jogos de azar que, de pronto, lhe fascinaram a mente doentia. Incapaz de procurar o entretenimento sadio, útil ao sistema nervoso enfermiço, atirou-se ao pano verde, desvaradamente, tomando de estranha sede, ocultando-se a vigilância materna. Durante 8 noites sucessivas, aventurou-se somas enormes. Quando perdeu o conteúdo da própria bolsa, valeu-se de 2 cheques em branco que o pai havia confiado à genitora, devidamente assinados para despesas eventuais na execução de cura. Fez 2 saques vultosos, mas perdeu irremediavelmente. Quando viu rolar a ficha derradeira, ausentou-se alucinado. Enseguecido, semilouco, não conseguiu registrar-nos assistência espiritual e, a sós, no quarto de dormir, ralado de ódio e vergonha, suicidou-se, estourando o crânio. E assim terminou a experiência. A senhora Ramos retirou-se de casa, conduzindo um filho doente, e regressou trazendo um cadáver. Nossa Senhora. Forte, hein? Muito forte. Essa
aqui conta pra gente os vícios e porquê de algumas provas que a gente tem que passar, né? O, o Anacleto, ele era, né, ele era tinha uma deficiência que deixava ele acamado e ele não podia, né, viver a vida, vamos dizer assim, viver a vida material com seus desígnios, com seus afazeres, mas e a mãe tinha uma fé fervorosa, tanto é que quando ela entrava em contato, né, com a espiritualidade gostava, fazia ela de amiga. A mãe tinha aquela fé fervorosa. Mas aí eles colocam que os médicos já desencarnados, colocam que essa fé era aquela fé de momentânea, vamos dizer assim, momentânea. Na hora que o local está claro, com sol, com luz do dia, a fé era fervorosa. Mas quando a escuridão veio, escuridão entre aspas, né, que foi a doença do filho, as coisas começaram a desandar. Ela começou a agir como aquele instinto materno que toda mãe tem, querendo ver o melhor para o seu filho. Só que a gente sabe que tem coisa que não tem como ser mudada. Essa era uma situação para ele poder viver e aprender tudo que no passado ele tinha dificuldade e tem e tinha ainda. Mas a mãe também resolveu escutar o médico que estava encarnado. Naquele tempo era muito comum, tipo aquelas fontes que a pessoa entra velha e sai rejuvenescida, era esse local. E ela vai até esse local. O filho volta zero de saúde, aliás, 100% de saúde material. Começa a deixar de lado as palavras maternas, começa a deixar de lado as confraternizações, tudo que ele tinha quando estava adoentado materialmente. E começa a cativar de novo a maior dificuldade dele, que era o vício. Hoje a gente vê que são poucos lugares assim abertos que tem casas de jogos, né? Não é todo lugar tem assim, mas naquele tempo era comum. Então, assim, era fácil, era um alvo fácil de ser pegado. Era ele. Ele na tentação entrou numa casa, foi jogando, perdendo tudo, aceitando mais o vício cada vez mais e acabou por um instante, né, que ele acabando roubando também os dois cheques, né, porque o cheque tinha um endereço certo que o pai tinha deixado e ele acabou usando para outra coisa. Mas quando ele viu sem solução, o suicídio veio à tona. E essa frase final do texto, ela é, assim, forte pra caramba. A mãe sai com o filho para ser curado e volta com um cadáver. E foi isso. Realmente foi isso. Porque eu mesmo estava conversando com minha mãe no culto lá, que caiu uma coisa parecida para a gente. De algumas pessoas que vêm com algum tipo de dificuldade, né? E às vezes
Minha mãe até virou para mim e falou assim: nossa, mas por que que ele tem que passar por tanto sofrimento? É, e aí eu comentei com minha mãe. Seria o caso de, beleza, a gente quer o melhor para a pessoa, ótimo, isso é bom, porque a gente está querendo o melhor para a pessoa, mas cada um teve suas dificuldades e tem suas provas para acontecer na vida. Aqui a gente está falando de deficiência espiritual, né? Porque era a dificuldade dele. Não importa se o corpo tem deficiência ou não. Ao sair do corpo, ele vai sair normal. O espírito sai normal, sem nenhum tipo de deficiência. Então, ou seja, por isso que eu estou dizendo mais deficiência no sentido de dificuldade. É, então, quando a gente reencarna, a gente vem para curar essas deficiências espirituais que temos, essas dificuldades que temos. E vem justamente, em caso adoentado, numa cama, sei lá, várias razões, vários sentidos. Mas tem coisa que não tem como ser curada. A matéria, curar a matéria. A, no caso, a mãe querer cuidar mais do filho de alguma situação que às vezes é o próprio filho que necessita passar por aquilo. Você deve até lembrar, eu fiz essa meio que comparação, mas você vai lembrar muito do Gui, irmão do João, o João Vitor. Era uma prova, era uma coisa que ele tinha que passar, né? Hoje a gente consegue entender que, assim, era dele. Ele foi um exemplo dessa lição para a gente. E, então, assim, a gente começar a reparar que tem como ajudar? Tem. Se não tiver como ajudar fisicamente, faça uma oração. Porque tem coisas que é um e um que vai ter que resolver. É ele e ele. Ou é eu, ou é você, ou é seja quem for. Mas as dificuldades, nós vamos para passar por elas. E uns, raramente, vêm, como diz até no texto, por provas, que é no caso, agora eu quero ir nessa reencarnação com uma deficiência para me curar de tal coisa. Foi aceito? Beleza, é uma prova. Você se colocou essa prova. Mas a maioria desses casos é expiação. Nesse caso do rapaz, o que acredito que foi uma expiação, sim, e tantos outros casos que existem na nossa jornada. Então, é uma lição muito forte. Acho que nem todos vão estar preparados para ouvir essa lição. É uma lição muito forte, mas é uma reflexão também que eu acredito que na hora que a gente terminar essa reunião, a gente vai refletir sobre isso. O que eu posso e o que eu não posso. Que tem coisa que eu vou conseguir, mas tem coisa que eu posso auxiliar e ele fazer. A nossa jornada vai se resumir nisso. Algum comentário? O espiritismo ele é completo mesmo, né, Bruninho? O espiritismo é completo, não deixa margem de erro para a gente, sana as nossas dúvidas, porque seria ou ia ser muito ingrato. Deus tinha que estar no patamar.
muito inferior do que ele é, se ele não fosse justo e bom, né? Como que ele manda uma criança recém-nascida com inúmeros problemas de saúde, câncer, dos mais variados tipos, deficiências absurdas, e você fala assim, velho, é uma criança, pureza da criança, né? O Espiritismo explica tudo isso pra gente, né? A gente sempre olhando pro lado material da coisa, sempre olhando. O texto está falando aqui, né? O imediatismo, a gente sempre olhando o lado imediatista. Olha, talvez você tenha uma opinião, e se você tiver, e se quiser compartilhar, tudo bem. Mas até hoje, Bruninho, nunca escutei de nenhuma outra religião algo que esclarecesse tão bem quanto o Espiritismo em relação à saúde, principalmente na questão das crianças. Crianças que vêm com câncer, crianças que vêm com problemas seríssimos de saúde, né? Nenhuma religião explicou tão bem quanto o Espiritismo explica. Questão das vidas passadas, das expiações, né? Você citou o caso do Gui, muito bem lembrado, né? Porque quando é caso assim, acho que não só para criança, né? Mas para a família toda. Assim, pro lado espiritual, se a gente for analisar o lado espiritual, cara, deve ser uma alegria imensa o outro plano quando vê uma família abraçando uma situação tão difícil dessa, né? Abraçando com amor mesmo, com amor. Que às vezes é muito fácil para a pessoa criar ali, só do lado material, dar o banho, trocar, alimentar, pronto. Deixar a pessoa viver, né? Mas não leva aquele amor, não leva aquele sentimento para a pessoa. E seja filho, seja pai, mãe, parente, né? Porque é engraçado quando eu vou com esse texto, eu estava lembrando, quando a gente pergunta, pelo menos na faculdade, a gente perguntava, né? Os pacientes e tudo mais, o que a pessoa considera como saúde. Você já se perguntou alguma vez? Sinceramente, não. Muitas das, muitas das pessoas falavam assim que para ter saúde basta não ter doença. Muita gente falava assim, né? Mas e aí, tá? Doença do corpo, do espírito? Porque se você pegar todos os problemas de saúde, problemas mesmo, né? Do mais simples, de uma encravada a uma cirurgia extremamente complexa do coração, todos têm um lado espiritual ligado. Questões energéticas, fluídicas, perispírito e tal. Então, se a gente trazer isso numa realidade, é, é difícil, né? A segunda linha aqui do texto aqui fala, né, que é realmente difícil. Mas se a gente trazer esse lado espiritual para a gente, muita coisa a gente consegue, pelo menos, enxergar com outros olhos. Pelo menos enxergar com outros olhos. Porque é realmente difícil, problema de saúde na família, quando somos nós mesmos, né? Poxa, você pega uma dor de cabeça aí, cara, é horrível, é horrível. Se você levar para o lado espiritual, nossa, acordei com uma dor de cabeça hoje, cara, não vou conseguir, vou chegar atrasado do serviço, nem vou conseguir trabalhar. Às vezes o ônibus você tava, caiu, capotou, o trânsito fechou, teve um tiroteio em determinado lugar, teve enchente. Olha uma providência divina, talvez até te ajudando em algo que a gente está reclamando. Não sei se você teve a oportunidade de ver algumas palestras e ler sobre, sobre Paulo César Frutuoso. Ele é um médico, ele já escreveu alguns livros espíritas, inclusive muito bom, os livros dele. Tenho dois, li, e ele faz um trabalho espiritual muito legal lá no Rio de Janeiro, muito legal. Ele tem algumas reuniões de materialização, onde acontecem algumas cirurgias espirituais. E no livro relata como que a espiritualidade acha maravilhoso, acha assim lindo. E para o paciente, para a pessoa que está ali na maca, cara, o tratamento, a própria questão energética da pessoa se modifica de uma maneira extraordinária, porque a pessoa, quando aceita determinada situação da saúde dela, quando a pessoa está disposta a encarar, a passar por isso, no mínimo, passar com fé, com bom ânimo, determinado problema de saúde, cara, é um salto gigantesco.
para essa pessoa. É um salto gigantesco. No livro ele relata os espíritos ficam felizes, como que os espíritos recebem esse tipo de pessoa, sabe? Então é uma leitura que vale muito a pena, vale a gente refletir super sobre a questão de saúde, porque todos nós temos saúde, todos nós. Ou para cuidar, ou para melhorar, ou para tratar, todos nós. A saúde, ela é para todos os seres humanos, então a gente tem que atentar a isso. Saúde física, espiritual, principalmente a espiritual, né, Bruno? Porque se a saúde espiritual não tiver pelo menos em dia, com certeza a saúde física da gente vai desandar. Um problema no estômago, um problema em azia, aí quando bate aquela queimação no estômago, você, nossa senhora, mas eu não comi nada, comi só salada, tá me dando uma queimação no estômago. Energia, somos energia, né? Somos energia. E isso também, olha, é um assunto bem legal, né? Assunto muito legal. Eu adoro esse assunto, porque entra já numa outra situação muito mais profunda, a questão das obsessões. Questão das obsessões, né? O espírito já está ali numa dificuldade, em determinada área. Exemplo, né? O coração. Como que os espíritos obsessores agem em cima dessa doença, né? Não sei se você se lembra, a gente leu um livro, não vou lembrar também o nome do livro, mas tinha um capítulo que os espíritos estavam no hospital para agir, para agir no encarnado que estava na UTI, e eles aplicaram passes para os espíritos desvincular dessa pessoa para melhorar a saúde dela, né? Para melhorar a saúde. Então, assim, é uma coisa muito séria. A gente tem que estar muito atento à questão espiritual nossa, né? Para não afetar a nossa saúde, né? Acho que é isso aí, Bruninho. Eu grifei algumas coisas aqui que eu achei legal, né? Como, por exemplo, o homem estima viver na filosofia do imediatismo. Adorei essa frase, adorei. E realmente a gente é muito imediatista, né? A gente quer Queremos tudo as para coisas para já. ontem, exato, né? Queremos as coisas para ontem, queremos as coisas muito rápido, e nem sempre é assim. E outra frase que também que eu achei muito legal, logo também no começo, é pessoas que intoxicadas pelos escuros pensamentos que cultivam não reconhecem as sombras da própria mente enfermiça. Ah, às vezes não é o corpo da pessoa que está doente. Na maioria das vezes, né? Às vezes é a alma dela, a vibração, a mente, a sintonia. Aí a pessoa procura a, algo ou algum lugar que lhe faça bem, né? Espiritismo, outra religião, que vá amenizar pelo menos alguma coisa espiritual dessa pessoa, né? Mas bendito seja o Espiritismo que veio para trazer uma luz imensa para a gente em relação a isso, né? É isso aí, Bruninho. É, eu sempre fiz até lembrar, quando quando eu entrei no Espiritismo, eu vou falar quando eu entrei aqui no João Batista, é, estava muito recente a separação dos meus pais, meu pai e minha mãe. Então, assim, eu acho que muita gente da rua, pelo menos, sabia da situação que a gente vive aqui, que era questão de minha, sabe? Muito, vamos dizer assim, vulgar. Em questão de cuidados com minha mãe, que eu deixava, e era muito, era muito pesado o clima. Hoje eu sei assim, posso dizer assim, muito pesado. Por minha parte, eu não aceitava a situação, era de uma criança de 8 anos, apesar de não querer, não poder achar desculpa, né? Mas materialmente falando, eu era muito novo. Então, que lado que ia ficar? Então, eu não desorganizei tudo. E ali, o João Batista foi primordial para mim. Foi onde que eu, assim, me encontrei muito. E eu acredito que se não fosse ali,
Eu não sei se eu estaria mais dócil hoje. Hoje a gente brinca que eu sou até uma moça devido ao meu passado. É, e aí eu fico pensando como é que eu teria alimentado minha alma, meu espírito, se não fosse talvez a casa espírita, talvez o Albino Teixeira, que foi onde que eu comecei, sei lá, sabe? São várias situações que a gente pega e até se espelha assim também. E, e aí eu fiquei pegando e, e olhando isso. Assim como a gente sempre fala, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Essa situação foi pela dor. Mas isso é só um exemplo de tantos outros que existe por aí, pela vida. Mas é tão esclarecedor para a gente porque são doenças que a gente tem, não importa se seja espiritual, assim, de qual tipo, né? Não importa qual tipo. Mas, assim, são as dificuldades que a gente tem. Aqui, no texto, ele trata até como moléstia, né? A palavra doença, moléstia, se não me engano, que ele trata, sentindo doentio. Então, assim, doenças a gente vai ocorrer o tempo todo, basta a gente querer melhorar. Se eu não me engano, foi no último texto da pessoa enferma que aceitava tudo. Eu não lembro qual foi o último, se foi, não foi o último, foi o penúltimo, né? Também aceitava a enfermidade material e colocava o plano espiritual em ação ali nele. E hoje a gente pega e coloca assim, beleza, a fé é uma coisa maravilhosa para a gente quando está claro. Infelizmente, falo por mim, ainda é assim. É, porque quando está escuro, a gente fica tonto, sei lá, não sei falar tal palavra certa. Agora, agora teve o Emerém no domingo aqui, e eles fizeram uma gincana até que eu participei também, que era de vendar os olhos, é, passar por uns lugares lá e, e depois encontrar alguma pessoa. Enquanto isso, eu estaria andando sozinho. É, estaria adoentado, não enxergando e tinha que encontrar alguém para poder me auxiliar. Encontrei uma, né, fizeram com que eu encontrasse uma pessoa e que eu compartilhasse alguma ideia, alguma dificuldade minha com essa pessoa e essa pessoa mesma. E a gente consegue enxergar tanto, ajudar tanto o outro. A conclusão meio disso tudo foi que a gente consegue enxergar tanto o outro e ajudar tanto o outro, mas não consegue ajudar nós mesmos. As dificuldades que nós trazemos, é, ela é carregada com nós, é trazida para o nosso trabalho aqui na Terra com nós, é para ajudar, é para nos ajudar e nós ajudarmos, né, a sairmos da situação, nos ajudarmos a sair da situação. Só que aí a gente coloca, assim como você falou no começo, Deus é tão perfeito que Ele sabe que a gente não daria conta sozinho. E coloca pessoas para nos ajudar. Hoje, ainda, nós temos a dificuldade
enxergar os nossos próprios erros. Talvez seja por isso que existam pessoas para enxergar os nossos. Quem sabe, né? Uma, lógico, uma brincadeira, nós temos que ajudar nós mesmos, mas há o auxílio do próximo para nos ajudar. Entre colocando sempre para nós que há uma, entre aspas, uma parede pequena, que nem sempre o outro vai dar conta de atravessar essa parede para poder nos ajudar. Aí a gente vai ter que procurar. No caso, são as deficiências, as nossas dificuldades. Não vou tirar a palavra deficiência, não. As nossas dificuldades, as nossas enfermidades, que são é, é, as nossas provas ou expiações. Então, assim, a gente refletir e colocar dentro de nós que nada está perdido, nem mesmo a gente. Mas a gente precisa ter um começo. A gente precisa ter um começo, um meio e um fim. Quando que a gente vai estar preparado? Quando a gente souber enxergar em nós mesmos que precisamos de auxílio. Ficando bravo, que a espiritualidade não está ajudando, que Deus não está ajudando, só vai atrasar. Como é dito, são coisas nossas que nós fizemos no passado e que nós estamos escolhendo agora. Costuma-se usar muito uma frase na quinta-feira, isso é até a frase da Vânia. Às vezes a gente costuma plantar muita pimenta sem enxergar. Para colher isso vai arder um tanto, mas Deus vai estar lá com a gente, falando, ó, vamos plantar, vamos colher isso aí logo, porque você precisa plantar outra coisa aí. Isso aí só vai te machucar. Eu te ajudo a colher, aí planta outra coisa. E aí começam as nossas dificuldades, que são as colheitas que a gente tem que fazer. Então, são as nossas rotinas, mas refletir muito no que a gente fez, no nosso retrato do passado. O que a gente deixou? É, uma coisa que eu vi nesse texto, o Humberto Campos ele começa colocando a mãe como se tivesse uma dificuldade, a mãe tivesse uma facilidade muito, assim, de abraçar, né, a fé e fazendo com que até a espiritualidade se sentisse bem com ela ali. Mas só que a espiritualidade sabia o que poderia acontecer se ela entrasse numa escuridão, num abismo. Se a fé ia continuar a mesma. E ali, não é que eles deixaram o auxílio dela, de auxiliá-la. Não. Mas eles souberam entender que ela teria essa dificuldade. Eu acho que, pelo menos para uma mãe, a maior dificuldade é ver o filho sofrer. É o que mostra no texto. E quando a gente começa a colocar essas provas em ação, a espiritualidade começa a colocar essa prova em ação para uma mãe, talvez aí mostre a fé da mãe. As nossas pode ser de outro jeito, mas a da mãe sempre vai ser o filho. E a gente está preparado, porque porque nós aceitamos vir ao mundo por obrigação ou não. Às vezes nós pedimos para reencarnar de novo, às vezes temos que vir mesmo. Mas quem aceitou procriar, a gente aceitou a gente na vida dela,
deles, né, no caso, tem um dever muito maior e um amor incondicional, acredito que desde o começo. Não importa a situação, acredito que sempre vai ter um resquício de amor ali pela situação. E aí que vai entrar o amor maternal, o amor paternal. E é onde que vai começar as feridas, quando cair, quando machucar o joelho, quando fazer isso, quando fazer aquilo, sabe? Eu estou lendo um livro que ele chama Porto Seguro. Ele tem uns relatos que é, pais resgatando os filhos nas prisões devido a drogas. Os pais sentem-se como se sentissem inúteis. Não consegui, falhei. Mas a gente, nessa situação, né, na hora eu até paro e penso, não. Mas isso talvez seja do filho também, né? A dificuldade do filho que ele teria que passar. Olhando por esse texto, é uma razão lógica. Mas tudo é momentos, né? E a gente tem que acompanhar. E, como disse, para mim, eu concordo com o que você disse. Para mim, hoje, o Espiritismo é o local onde que mais te responde por que disso, por que deficiência, por que isso, por que aquilo. Eu já fui na evangélica, já fui. Não cheguei na católica, não, mas conheço alguns costumes. Mas, sim, a resposta em si é tipo assim: te respondia uma coisa, mas te colocava dúvida em outra. Então, assim, sabe? Para mim, então, que nem você disse, hoje, para mim, o Espiritismo é a resposta mais completa. Tem de dúvida. Algum comentário? Você comentou uma coisa que chama a atenção das passagens de Jesus. Porque também nem todos que tiveram com ele foram curados, né? Nem todos que Uhum. tiveram com ele. E os que foram curados também, vários voltaram a ter enfermidades. Vários voltaram a ter enfermidades devido às próprias atitudes, né? Às mudanças. No caso do texto aqui, o rapaz melhorou, voltou para a situação do mundo e dessa vez caiu numa situação muito pior. Da mesma forma que as pessoas que tiveram a oportunidade de passar pelas mãos de Cristo, né? Uns curaram, deram um salto nessa evolução, outros é, não foram curados, outros curaram e depois voltaram, e assim foi. Cristo fez aquilo que estava ao alcance dele. Bastava a pessoa vir com boa fé, com boa intenção, que as coisas se ajudariam, né? Então, o próprio Cristo diz: bendito é aquele que não me vê e crê em mim, né? Porque a pessoa que pega uma situação de saúde com muita fé, na certeza que Cristo e a espiritualidade vai agir, tem uma chance muito maior de mudar muitas coisas na vida dela, física, espiritualmente. Principalmente espiritual, né? Porque quando a gente fala de Cristo, acho que a maior chaga está no espírito, né? Para ser curado. Então é isso. É isso, a gente tem que sempre pegar os bons exemplos para a gente, tentar viver da maneira que não nos agrida, não nos agrida as nossas próprias atitudes, que o que façamos seja benéfico para a gente, que vai ser benéfico para o outro, né? Porque não tem jeito da gente fazer o mal para nós mesmos e transmitir o bem para o outro. É quase impossível. Você, na tarefa do passo, sabe muito bem, né? Apesar que eu estou um bom tempo sem. Mas você sabe a importância que tem de você cuidar do seu corpo antes da tarefa, né?
uma, um trabalho espiritual. É uma coisa muito lógica. Como você vai estar com o seu corpo cheio de vibrações ruins e você vai querer transmitir vibrações boas para o outro. É meio que a conta Sim. não fecha, né? A conta não fecha. Então, a gente tem que sempre buscar o nosso melhor com Cristo. O nosso melhor com Cristo. É, 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 é até interessante você ter tocado nesse assunto, porque Jesus foi o maior exemplo que a gente teve. E até com ele, quando ele foi é, pro sacrifício, né, ali, e ali o, as escolhas às vezes demonstraram, porque teve que escolher entre Jesus e um ladrão, né? Teve essa escolha, o povo teve que escolher entre vamos dizer assim, o Salvador e uma pessoa que roubava e machucava. Que não, deixa resquício dentro de si. E as nossas deficiências estavam tão altas naquela época, que nós escolhemos quem nos ajudou, quem nos auxiliou, para não salvar, nós escolhemos para não salvar. Sabíamos que era uma situação em que Jesus já estava ciente de que ia acontecer aquilo, estava chegando a hora dele, é, mas são coisas que a gente só vai reparando através da nossa evolução. As nossas deficiências, o que fizemos, e hoje a gente se pergunta por quê que a gente fez. Beleza, está com nós de Cristo, beleza. A gente também podia ter tido uma escolha talvez mais salutar, se fosse um pouco mais evoluído. Né? Então, assim, a gente pegar e colocar na nossa mente que a gente fez a escolha errada, a gente estaria certo, entre aspas, porque escolhemos errado em sacrificar Jesus. Mas se a gente pegar também, tudo tem um porquê. Jesus não veio, entre aspas, também, o sacrifício. Ele estava num plano muito, 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 muito superior. E veio aqui para nos ajudar. Aí a gente para e pensa. Ele veio e deixou esse exemplo para a gente. Há 2023 anos atrás. E há 2023 anos depois, a gente ainda lembra dele. Ficou como o exemplo maior para a gente. Precisava de uma dádiva, né? Assim, de um ser exemplar para a gente aqui, porque senão a nossa evolução demoraria muito. E, e eu acredito que só dele ter escolhido, na hora das escolhas dos apóstolos, não ter escolhido pessoas certas, já foi, já alivia para a gente, porque a gente sabe que a gente pode caminhar sem peso na consciência, porque todos os apóstolos que teve com ele ali do lado tinham dificuldades, tinham deficiências também, e foram escolhidos. A gente também pode tentar fazer isso acontecer. Basta a gente querer. Basta a gente querer se curar das nossas deficiências, das nossas chagas. E com certeza a espiritualidade vai ajudar. Agora é saber, agora é a gente saber quando e onde colocar o pé. Porque uma hora a gente sempre vai poder ajudar, vai. Mas tem gente que vai passar por aquilo, não sozinho,
mas intimamente e espiritualmente, tem coisa que ele tem que passar. É sofrido? É. Vamos rezar, vamos orar, porque são provas que todos têm que passar. Então a gente pega exemplos de Jesus, a gente pega é, essa lição que foi forte demais, mas é um exemplo muito forte para a gente também de que precisamos ajudar, de que precisamos auxiliar, mas também precisamos entender que cada um tem seu ponto de partida, cada um tem sua hora. Uma hora vai ser eu, uma hora você, outra hora outra pessoa. Não, isso não quer dizer que a gente não vai deixar de auxiliar. Só vai deixar ele ali. Não vai interferir na evolução dele. Esse é o ponto principal para a gente. Eu acho que a lição que deixa mais para a gente é isso. Saber não interferir na evolução do outro. Interferir é diferente de ajudar. A questão é que a gente tem que colocar na nossa mente é interferir não é igual a ajudar. Não é diferente de ajudar. Então, a gente colocar isso em prática. Ajudar, beleza. Mas não interfere, não. Aquela, até aquela frase que a gente brinca. Em briga de marido e mulher no mundo se mete colher. Nas dificuldades é a mesma coisa. Então, é a gente colocar isso em prática. Quem sabe até em 2023 anos, mentira, que seja antes, a gente consiga é, alcançar isso ainda. Mas é isso aí. Tá perto, só tá quase. Deu 9 horas. Você encerra pra gente? Se você quiser completar alguma coisa, se Tá tiver. certo, sim. Eu acho que foi bem completo. É um assunto que a gente pode tirar um ano para falar sobre, né? Porque sempre vai faltar alguma coisa, mas dá tema para o próximo, É, né? Então vamos lá, vamos levar nossos pensamentos, agradecer a espiritualidade amiga, aos mentores da casa, aos nossos mentores, aos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que fazem parte da casa, que fazem parte da nossa vida. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, unidos em pensamento e vibração, e que todo bom sentimento, todo foi dito, foi pensado, possa estender àqueles que mais necessitam da saúde física, da saúde espiritual, aqueles que estão em hospitais, as famílias que estão passando por momentos de dificuldades, junto aos seus entes, aos nomes que foram ditos no início da prece. Senhor Jesus abençoe e ampare todos nós. Agradecemos imensamente a oportunidade, Senhor, e que o estudo, as suas vibrações possam se estender no decorrer do dia, do nosso sono físico de hoje. Estaremos na certeza de se esforçarmos cada vez mais para sermos melhores. Muito obrigado pela oportunidade, que assim seja. Amém. assim seja. Amém, Bruninho. Amém.